Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os 10 maiores erros dos investidores. E esse é um vídeo, uma aula especial que eu gravei para vocês, pensando no seguinte. Muito eu vejo da parte técnica, como funciona cada categoria de investimentos, e pouco eu vejo sobre uma análise global, que são erros comuns do dia a dia que eu cometo, que eu cometi, que você provavelmente deve estar cometendo ou pode cometer ao longo do tempo. E são erros que não são tão tangíveis, mas podem e, aliás, vão te custar muito dinheiro se você estiver cometendo. Mas não é uma coisa muito perceptível, você só percebe esse erro depois que ele passou e eu tô aqui para te ajudar nisso. Inclusive, esse tema é um tema que vocês escolheram através de enquetes do Telegram, no meu canal Cabeça de Investidor, no perfil do Instagram, então me acompanha nas redes sociais, está a descrição aqui embaixo. Então vamos lá. Então esse não é um vídeo para você que está buscando aprender sobre algum investimento específico. Não é para você esse vídeo, não tem problema nenhum. Vai para o próximo, tem um monte no canal que fala isso. Mas essa é uma aula para você que está querendo entender a análise global e o que você pode estar fazendo que pode te custar muito dinheiro lá na frente e você não percebe. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro grande erro. Aqui. Focar no retorno e não no risco. E você tem que sempre começar avaliando o risco do negócio. 98% das pessoas começam avaliando sempre o retorno, não o risco. E isso é um problema. Vamos entender o porquê bem rapidinho. Primeiro, o que é risco e o que é retorno? Retorno é fácil mensurar. É fácil, sabe por quê? É o que eu ganho ou o que eu perdi. Eu investi 10 mil reais, virou 12 mil, ganhei 2. Investi 10 mil reais, virou 8, perdi 20%, perdi 2 mil. É fácil mensurar o retorno e é o que eu quero. Eu junto a ganância com a facilidade, é fácil compreender. Quando na realidade você deveria estar olhando o risco. Isso na realidade é um dos 3 pilares que eu tento ensinar em investimentos. Se você aprender de fato a olhar o risco, está na frente de 90% das pessoas. Porque eu te pergunto, o que é risco? Eu inclusive fiz uma aula inteira para te explicar o que é risco. Mas vamos resumir aqui. Risco é perder dinheiro, é o que as pessoas pensam. Mas concorda que ao você investir, você também tem o risco de perder dinheiro e o risco de ganhar dinheiro? São 2 riscos. Você tem o risco da volatilidade, do prazo, de tomar calote, de liquidez, da inflação. Tem um monte de variáveis em risco. E o risco nada mais é do que a incerteza daquele investimento. Quanto mais incerto você tem da previsibilidade daquele retorno, maior é o risco. Por isso que a renda fixa é risco baixo. Não porque ela não tem risco de perder dinheiro, de volatilidade, de inflação. Ela tem, é que você tem uma expectativa de retorno. Então, quanto mais imprevisível é o retorno, maior é o seu risco. E a grande sacada é mais difícil de medir. Muito mais difícil você conseguir mensurar o risco de alguma coisa. Então, as pessoas deixam de lado. Elas deixam de lado o risco e focam no retorno. E qual que é o problema disso? Um dos grandes problemas disso é o seguinte. Ninguém quebra por excesso de ganho. Ninguém quebra por excesso de retorno. As pessoas quebram por excesso de perda. E o excesso de perda vem da falta do controle do risco. Se você usar o seu tempo para entender o risco, o que de fato pode acontecer com o seu investimento, com o seu patrimônio, com o seu capital, você vai tomar decisões melhores. E o risco não é, o risco é baixo, o risco é alto. Pensa num prédio alto. Você pensou em 25 andares ou 100? Eu não sei. Vai que eu pensei em 25, você pensou em 100. Entendeu? O alto-baixo é relativo. E você, uma vez entendendo o risco do negócio, você escolhe o quanto você se expõe. Mateus, eu não invisto em ações porque tem risco muito grande. Eu duvido que você entende o real conceito de risco patrimonial. Porque se você entendesse o real potencial de ações, eu duvido que você não pegaria, sei lá, 2, 3, 5% do seu capital, colocaria em ações que pode no mínimo ir para zero e no máximo ir para um valor que não tem teto, e os outros 95% extremamente bem protegidos, extremamente consolidados, cobridos de inflação, com pré-fixados, com liquidez. Você pode fazer um monte de combinações diferentes com renda fixa e ter um pouquinho em renda variável. Não que você seja obrigado, mas você concorda que esse risco dessa carteira, dessa pessoa, é pequeno, mesmo tendo ações que é considerado como risco alto? Então o risco depende do global. Só que para entender o global, tem que entender o pontual, como funciona cada tipo de investimento, como você funciona, o que você quer, o seu prazo, e tudo isso é complicado. É complicado, retorno é mais fácil, é fácil medir. Só que se você quer se diferenciar, você tem que aprender a entender risco e determinar risco. Esse é o primeiro grande erro. Segundo grande erro, as pessoas não entendem sobre custo de oportunidade.
O que é o custo de oportunidade? Na sua vida, sempre que você decide por A, você abre mão de B para chegar em C. Por exemplo, você decidiu fazer engenharia, você abriu mão de fazer economia, administração, medicina, veterinária, qualquer coisa que seja. Você decidiu casar com a pessoa A, não com a pessoa B, você abriu mão da pessoa B. Enfim, e sempre que você abre mão de alguma coisa, você abre mão daquela oportunidade em troca de outra. E eu concordo que na vida é extremamente complexo você conseguir determinar quando alguma coisa ia ser vantajosa ou não, porque às vezes você virou uma esquina e não foi atropelado ao atravessar aquela rua, você ia morrer, você não sabe disso, então você segue a vida normal sem saber daquele benefício. Nossa, Matheus, ficou uma aula de filosofia e drama. Não, não é essa a ideia. Eu estou falando que na vida é difícil medir isso e o conceito de custo de oportunidade existe em toda e qualquer decisão. Você, ao decidir não investir, está tendo um custo de oportunidade gigantesco. E aí que entra o custo de oportunidade de investimentos que eu quero falar com você. É fácil medir. Você consegue mensurar o quanto de dinheiro você deixou de ganhar. Você pode comparar investimentos, uma vez que você os entende, essa que é a sacada, de risco parecido, e aí, enfim, somente nesse ponto, você pode determinar o retorno que tem mais ou menos sentido para você. Porque entre a alternativa A, B e C, às vezes tem a alternativa D. A alternativa D que ninguém te falou e é lá que pode estar o dinheiro. É a mesma coisa aqui, imagina que eu sou gerente do banco, falando assim, não, sai da poupança, a poupança é o xizinho aqui, ó. Você pode ir para esse maravilhoso CDB que paga 90% do CDI, ou para essa previdência privada sensacional que vai te pagar X%. E a porta D? E a porta D? Que você montar a sua própria carteira de investimentos, você ser seu próprio gestor, você ter uma mescla de ações, fundo imobiliário, renda fixa, pré, pós, híbrido, ter fundo multimercado. E aí? Cadê essa porta D que você tem que criar? Então, o custo de oportunidade, ele existe quando você enxerga as oportunidades. E tudo tem risco, tudo tem risco, tudo tem retorno. Mas a sacada é, se você não conhece as coisas, você não conhece as opções que você tem, você vai tender a, invariavelmente, escolher a opção que te oferecem, sem enxergar o real custo de oportunidade. Então, meus amigos, custo de oportunidade tem a ver com o que você deixa de ganhar. E o ser humano não lida bem com o que eu deixo de ganhar, porque eu não vi. Eu coloquei 10 mil reais, em 30 anos virou 50, eu estou contente. Poderia ter virado 300, mas você nunca viu o 250 que sumiu. Porque você não ganhou aquilo, você não viu. É igual você não virar, igual você dobrar a esquina, não atravessar a rua e não morreu. Você não tem o benefício daquilo porque você não viu aquilo acontecer. Só que em investimentos você consegue comparar essas coisas. Você tem que comparar as coisas de riscos iguais. Sempre compare investimentos de riscos iguais. Aí sim você pode comparar o real custo de oportunidade. Legal? Terceiro grande erro, e esse é um erro muito comum, a pessoa querer usufruir quando é hora de construir. Querer usufruir quando é hora de fato de você fazer a construção do seu patrimônio. Como assim? Vamos lá. Tem as duas possibilidades extremas, uma que eu não recomendo que você faça, na qual você corta a plantinha no começo, você pega todo o rendimento dela e você saca fora. Então, você matou toda a possibilidade de você rentabilizar. Então, essa para mim é pior. Tem a outra possibilidade que é a mais rápida, na qual você não mexe no patrimônio, você não mexe, você continua injetando dinheiro, deixa ele se retroalimentar e você vai chegar no seu patrimônio mais rápido. Só que nesse meio caminho você pode ter deixado de viver. Você pode ter deixado de viver durante esse crescimento. Apesar de você ter que separar a parte de construção e usufruir, você pode ao longo do caminho fazer algumas opções. Seja, diminuir o seu aporte e viver mais é uma opção, parar o seu aporte e usar essa diferença do seu salário que estava guardando para você viver de fato, ou você pode tirar uma parte do rendimento e deixar o patrimônio se retroalimentar. Cada decisão dessa prolonga um pouco mais a distância entre você e a independência financeira. Só que a vida também é feita para ser vivida, então você tem que balancear essas coisas. E volta, todos os erros estão conectados, ok? O custo de oportunidade também está em você deixar de viver. Então você entender tudo isso é importante. Porém, não misture a fase de usufruir com a fase de construir. São dois momentos distintos. Eles podem se mesclar, mas no começo é só construção. Você pode passar a usufruir ao longo do caminho com cautela, com discernimento, sempre fazendo conta. Quarto erro, que é vinculado ao terceiro, esquecer de viver enquanto enriquece. É simplesmente a reverberação do que eu acabei de falar para vocês. Aproveitem a vida. Não passem a vida só juntando dinheiro. Usem, aproveitem, não só gastem. A ideia é você conseguir... Eu sei que quem começa a investir é muito fácil, dinheiro é uma droga, é fácil se perder no dinheiro e querer construir mais, mais e mais. Não esqueça de viver. Não é cortando café que você vai enriquecer. Não é cortando o jantar fora que você gosta que você vai enriquecer.
É você cortando os seus excessos, entendendo o que é qualidade de vida para você, aplicando em qualidade de vida, esquecendo o padrão que você tem, qualidade é como você vive. Se você que adora ir pro bar de fim de semana, se comporta no seu salário, vai pro bar pro fim de semana. Se não comporta ter 2 carros em casa, para que ter 2 carros? Tenha um só. Então você enxergar que é um balanço. As pessoas acham que investir é deixar de viver. Não é. Investir é viver e poupar. É as duas coisas. E não só você poupar e não só você viver também sem poupar. Porque o poupar é cuidar de você amanhã. E o viver é cuidar de você hoje. E você tem que sempre estar cuidando dos dois lados seus. Quinto erro, e é um dos erros mais clássicos que tem e mais perigosos. Misturar carteiras de investimentos para prazos diferentes. E essa imagem aqui é a imagem mais didática que tem. Nesse caso, o martelo não vai conseguir fazer nada e a chave inglesa não vai conseguir fazer nada também. Por quê? São ferramentas boas sendo usadas em aplicações contrárias. Do mesmo jeito, você que tem um objetivo de curto prazo, não tem sentido você ter uma carteira igual alguém que tem um objetivo de longo prazo. Por exemplo, por longo prazo, tem total e completo sentido você ter ações, fundo imobiliário, títulos com vencimento longo, pré-fixado ou híbrido. Se você tem um objetivo de curto prazo, talvez valha a pena você buscar investimentos isentos de imposto de renda de curto prazo, mesmo que eles rendam mais, por causa que a alíquota do imposto de renda ela é mais alta. Quanto menor o prazo, mais arriscado é a renda variável, então você tem que menos ter esse tipo de investimento. Você tem que entender que para cada prazo é um objetivo diferente. O objetivo diferente é uma carteira de investimento diferente. A carteira de investimento, para você trocar de carro, de casa, viajar para Disney ou se aposentar, são carteiras diferentes, porque seu objetivo é diferente, o seu prazo é diferente. Então, por isso que eu falo, a primeira coisa que você tem que definir é o seu objetivo. O objetivo que você quer. Eu quero essa série de objetivos aqui, curto, médio e longo prazo. São carteiras de investimento diferentes. A gente vai falar desse erro também mais para frente, mas é exatamente por isso que a minha carteira não serve para você. Você não tem o meu objetivo, o meu perfil, o meu prazo. Cada prazo tem uma carteira de investimento diferente para atingir. E o prazo é uma das variáveis mais importantes dos investimentos. Legal? Sexto erro, não ter metas de poupar no curto prazo. Isso é um erro comum de quem começa a investir. As pessoas colocam metas de retorno. Elas põem meta do quanto eu quero ganhar e não põem necessariamente a meta no que eu quero poupar. E saber poupar no curto prazo é o essencial. É o essencial. Porque é isso que vai alimentar todo o seu patrimônio no começo. E a gente chega no parzinho dele, que é o sétimo erro. Que as pessoas querem controlar o retorno. Esses 6 e 7 deveriam andar juntos, tá? Essa é a única equação que você tem que saber de investimentos. A única. Já falei dela aqui acho que 3 vezes no canal, então se você não viu ainda, presta atenção agora. Seu patrimônio nada mais é do que a soma dos seus aportes, que é o quanto você poupa por mês, multiplicado por uma taxa de juros elevado ao tempo que você espera. São 3 variáveis. O aporte é o que você controla, é o quanto você poupa no mês. Você tem um controle sobre isso. E você tem que fazer isso, porque o aporte é uma variável essencial aqui na equação. O tempo é o que você mais tem controle. É o que você mais controla. O tempo é só você esperar. Qual dessas 3 variáveis é a única variável que você não tem controle? Que ninguém tem controle? É a taxa. Ninguém tem controle sobre a taxa. E a taxa é, infelizmente, o que as pessoas querem controlar. Elas querem buscar maior taxa de juros. E esquecem do primeiro erro lá. Dos primeiros erros, que é o custo de oportunidade. Você primeiro vai definir o seu risco. Para esse nível de risco, eu tenho um retorno esperado. Esse retorno ele pode ser 1% ao mês, 0,9, 0,8, 1,1, 1,2, 0,7, tanto faz. E aqui eu falo uma das frases mais importantes dos investimentos. Direção é mais importante que velocidade. Se você estava não poupando, só gastando, entupido de dívidas, e começou a poupar agora, começou a investir, você pegou o seu barco e apontou na direção certa. E tanto faz se a montanha está mais longe ou menos longe. Você está indo para lá. Antes você não estava. Está indo para a direção errada. Estava escalando a escada dos investimentos financeiros, da sua vida financeira, você chegar no topo dela e ver que estava apoiada na parede errada. Agora está apoiada na parede certa. Então, tanto faz a sua velocidade que está subindo. É óbvio que ajuda. Você quer investir por longuíssimo prazo, ter renda variável, ter ações, ter fundo imobiliário, vai te ajudar muito em termos de tempo. Só que se você não gosta desse investimento, está tudo bem. Está tudo bem. Você consegue chegar lá com renda fixa também, se você focar no que você tem controle. São 3 variáveis. Lembra dessas 3 variáveis. Meu patrimônio é função do quanto eu aporto.
A taxa que eu consigo e o tempo que eu espero. E o tempo está na exponencial. É a única variável. Olha que maravilha de equação. A única variável na exponencial é a única variável que a gente tem total e completo controle, que é esperar. E a taxa, esquece a taxa. Você vai definir um risco, vai fazer um investimento e está tudo certo. O longo prazo vai tender para alguma coisa que tem sentido com aquilo. Para de querer controlar a taxa. Controla o que você tem sentido. O quanto você poupa e o tempo que você espera. É isso que vai te enriquecer. E o oitavo erro é seguir recomendações, justamente por causa dessa imagem aqui. E aí? Este neném, ele está bem trajado, bem vestido? Não, né? Porque provavelmente ele viu o pai dele com essa roupa e colocou e não serviu nele. Do mesmo jeito que a minha blusa não serve em você, a sua calça não serve no fulano, o seu tênis não serve em ciclano. Porque não é para você. Não é porque serve para alguém que serve para você. Por quê? Por causa de tudo o que eu falei. O seu perfil de risco não é o meu, o seu prazo não é o meu, como você quer usufruir do seu patrimônio não é a forma que eu tenho, seus objetivos não são o meu, sua capacidade de aporte não é a minha. Então por que o meu investimento vai ser o seu? Por que o meu investimento vai servir de fato para você? Não vai! Não vai! E é por isso que você tem que se munir de informações. Você tem que se conhecer e conhecer os investimentos e juntar essas duas coisas. E as pessoas, elas nem se conhecem, não conhecem as finanças dela, não sabem o que elas querem, não conhecem investimentos, isso é um negócio completamente nebuloso, e elas vão para recomendações, porque parece fácil, está dando certo para a pessoa, por que não vai dar certo para mim? Porque não é você. Você tem que ter esse trabalho inicial. Você tem que ter o trabalho inicial. É a mesma coisa de você construir uma casa. Você está morando numa casa, está vendo esse vídeo provavelmente. Para construir a casa levou um trabalho gigantesco. É um trabalho grande. Você deixou de construir a casa? Você deixou de ter a casa? Não, você não deixou. Porque uma vez a casa pronta, você aproveita, você usa ela a seu favor. É assim que funciona. Só que construir tudo isso, você se conhecer, organizar suas finanças, aprender investimentos, dá um trabalho. E tudo que vale a pena dá trabalho. Só que é uma vez. É uma grande vez, depois é só a manutenção. E as pessoas querem ir para recomendações. E recomendação vai acontecer exatamente isso. Não vai servir para você um grandíssimo grau de certeza. O nono é você não ter um objetivo de carteira de investimentos. Eu gosto muito dessa frase do Gado da Alice. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você achou uma empresa, uma ação, gostou dela, você comprou. Achou um fundo imobiliário legal, você comprou. Um título de renda fixa legal, você comprou. Você foi comprando as coisas que você julgou bons investimentos. E quando você viu, está tudo errado na sua carteira. Você não tinha um objetivo. Está mais exposto em renda variável, está mais exposto em renda fixa. Você não sabe como rebalancear a sua carteira. Não sabe nem o que quer rebalancear. Você não controlou o seu risco. A ideia é, uma vez que você tem um objetivo, você tem que saber o que você precisa para chegar lá. Por exemplo, vou simplificar aqui, tem uma aula nesse canal que ensina você a montar uma carteira de investimentos. Uma das aulas mais importantes que tem. Então, depois desse vídeo aqui, busca no meu canal, montar uma carteira de investimentos. Você vai achar a aula lá, uma live de 1h e pouco. Lá eu vou te ensinar a fazer isso, porque você tem que ter um objetivo. Eu quero, por exemplo, quando eu tiver 100 mil reais, tá com 50% em renda fixa, 50% em renda variável, desse 50% 30 em ações, 20 em fundo imobiliário, desse 50 em renda fixa, 30 em título público, 20 em título privado. Isso vai te criar um limite, uma meta. E você vai aportando de forma que você vai chegando nessa carteira ideal. Porque essa carteira que você desenhou antes de ter, ela tá com o risco que você aceita. Então você não vai navegando de maneira aleatória. Você tem uma meta para ir. Você pode ir para a esquerda e para a direita, você não perde o alvo. Você não perde o seu alvo. Então você ter uma carteira objetivo te ajuda a criar limites, controlar o seu risco e tomar decisões melhores. Então isso é extremamente importante também. E o último é focar em renda passiva e ignorar a renda ativa no começo. A renda ativa é o quê? O nosso trabalho. Renda ativa é o nosso trabalho, nosso emprego, nossa carreira. Isso é renda ativa. Renda passiva é o que estamos buscando. A renda passiva dos investimentos, ter um imóvel para alugar, também é uma renda passiva. Alguma coisa que te gere dinheiro sem você ter que desprender o seu tempo. No meu caso, o que mais tem sentido para mim são os investimentos. Por isso que eu invisto, para ter renda passiva. Renda passiva é o seu dinheiro trabalhar para você. Renda ativa é você trabalhar para o seu dinheiro. Só que a gente vai ter que trabalhar para o nosso dinheiro por muito tempo e está tudo certo. Renda passiva a gente vai usufruir lá na frente. E uma das melhores formas de você conseguir aumentar a sua renda passiva é, durante a sua vida útil de trabalho, aumentar a sua renda ativa. Salário não está ligado diretamente à riqueza. Eu concordo que não está. Quer dizer, um dos ingredientes na riqueza. É muito mais fácil você enriquecer ganhando 30 mil reais por mês do que ganhando 1.000.
Você tem que focar em chegar no salário maior. Lógico, se os seus gastos subirem, não tiver educação financeira, não serve para nada. Sozinho não faz nada. Só que você tem que focar em aumentar a sua renda ativa. Fazer um trabalho, fazer um negócio, criar uma empresa, tudo para aumentar a sua entrada de capital. E essa entrada, alinhada a uma boa educação financeira, você aumenta a sua sobra. Lembra a equação lá? Aporte, taxa e juros. Se você aumentar o seu aporte, você aumenta o seu patrimônio. Então você tem que buscar, durante a construção do seu patrimônio, tá sempre aumentando a sua renda ativa. Você não vai viver de investimentos em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Você não vai. E se alguém está te falando isso, está mentindo. Então para de seguir essa pessoa. Não vai te ajudar. Aqui é a realidade. A realidade ela pode não ser tão confortável quanto você acha, mas você precisa entender a realidade para poder chegar no conforto que você quer. Então você tem que focar na sua renda ativa, sua principal fonte de renda, e estar sempre poupando e investindo. E combinando tudo isso, invariavelmente você vai construir patrimônio e vai enriquecer. Então, pessoal, se você comete algum desses 10 erros, ou tem sentido para você, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, são 2 formas de incentivar o nosso trabalho. Compartilha com quem você acha que tem sentido. Deixa algum comentário se você conhece algum outro erro que as pessoas cometem que eu não falei por aqui. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço!